Bom, gente, vamos mudar de assunto agora, porque terça-feira é dia de analisar o cenário político no DF Record. As eleições para o Senado Federal aqui no DF estão movimentadas, para não dizer movimentadíssimas. Ontem nós informamos que a ex-ministra da Mulher, Damares Alves, deverá concorrer pelo Partido Republicano, a única vaga aqui da capital na disputa, uma vaga só para o Senado. Isso deve mobilizar a disputa entre os demais pré-candidatos. Para comentar sobre esse contexto, essa questão da disputa para o Senado, está comigo aqui o cientista político Leandro Gabiati. Muito boa noite, muito obrigado pela sua atenção com o DF Record. Boa noite, Portanova, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. A gente conversando sobre o nome da ex-ministra Damares Alves, que se coloca como uma candidata agora apoiada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso deve mexer com a eleição para o Senado num primeiro momento. O que a gente pode esperar disso? Então, tudo parecia indicar que a ex-ministra Flávia Arruda formaria a chapa ocupando justamente essa vaga ao Senado. Agora, tivemos um fato político importante que foi o encerramento da janela partidária, em que a gente observa um fortalecimento importante do Partido Liberal, né? A bancada federal cresceu muito, a força política do Partido Liberal cresceu muito, justamente também por ter o presidente Jair Bolsonaro filiado. Agora, a questão é, com essa força nova que a gente vê do PL, como é que vai ficar a situação aqui no Distrito Federal? Temos a possibilidade de ter a ex-ministra Flávia Arruda indo para o Senado, só que agora também a transferência do domicílio eleitoral da ministra Damares também aqui para o DF. Será uma boa questão para observar daqui até as convenções partidárias que acontecem entre julho e agosto, para ver como se definirá essa chapa, ou com o governador Ibanez, ou até eventualmente com uma chapa liderada até pela ministra Flávia Arruda. Pois é, agora é o seguinte, porque o presidente da República não vai apoiar duas candidatas para o mesmo cargo, para o Senado. Não pode apoiar a ex-ministra Damares, e também a Flávia Arruda. Não pode fazer esse apoio duplo, vai ter que escolher um. E já tinha um compromisso, uma espécie de aproximação com Flávia Arruda. Então, e aí, será que Flávia vai concorrer ao governo? É uma possibilidade. Justamente nesse período entre a janela partidária e as convenções, todo mundo coloca, por assim dizer, os carros na pista, para fazer testes, para ver como vão nas pesquisas, para ver se há um maior desempenho ou não. Eventualmente, a gente pode pensar, talvez até numa chapa com o governador Ibanez, com a ministra Flávia Arruda indo para o Senado e talvez a Damares sendo deslocada para a vice-governadoria do governador Ibanez. É uma das possibilidades, certamente haverá um jogo interessante. Uma outra costura, mas seria toda uma composição política para colocar, por exemplo, ou Flávia ou Damares como vice de Ibanez. Aí criando uma chapa mais aproximada do governo federal. Agora pode haver também, Flávia pode concorrer para o governo e virar e disputar o Buriti com Ibanez, contra Ibanez. E aí Ibanez teria que compor a chapa para o Senado de outra forma também. É uma possibilidade, ou seja, tudo dependerá das futuras pesquisas. Insisto, esse fato novo que a gente tem nacionalmente aqui no Distrito Federal é um PL fortalecido. Com esse novo cenário, o PL chega e diz, olha, a gente pode disputar a governação inclusive. Ou, eventualmente, eles podem negociar e formar uma chapa que contemple justamente todas essas figuras do PL e do PRB, com a ministra Damares dentro da chapa do governador, talvez vice-governadora, com a senadora Flávia Arruda e com a deputada Bia Kicis encabeçando a chapa de governadores. Importante para o presidente Bolsonaro, porque ele teria uma chapa bem feminina, né, que justamente é o que o presidente até está precisando por ter alguma deficiência no voto feminino. Então, essa chapa aqui no Distrito Federal para o presidente Bolsonaro será interessante também, porque, né, reforça esse lado feminino e essa carência que ele tem na sua composição. Lembrando que na semana passada o ex-governador José Roberto Arruda cometeu, entre aspas, um ato falho num evento em que se reportou a esposa, Flávia Arruda, dizendo governador, e depois, opa, me enganei. Ou seja, esses testes estão em andamento agora. A gente tem que respeitar muito a trajetória do ex-governador Arruda, é um político muito experiente, muito hábil. Ele colocou esse assunto como um erro, né, involuntário, mas a gente sabe que político aqui não comete erro, não. Exatamente. É um erro desse tamanho e nessa proporção não seria
é simplesmente um acidente. É um teste como outros que a gente vai ver daqui até lá. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. É legal a gente sempre falar de política. Na terça-feira a gente tem um espaço sempre reservado para isso. Um abraço e até a próxima. Portanto, um prazer. Prazer todo meu.